Quando eu tinha 11 anos de idade, eu já contei para muitos de vocês que eu fui criado em uma família muito disfuncional, onde minha irmã esquizofrênica estava sempre internada em um sanatório. O meu pai vinha visitar a minha casa uma vez por mês para trazer o salário e trabalhava fora uma vez. E ele foi uma dessas vezes recebido aos socos e pontapés pela minha mãe. Então você já vê como que era esse ambiente, uma mãe neurótica também, com muitos problemas emocionais. O meu irmão, com 17 anos, saiu de casa, porque ou ele saía de casa ou ele ia quebrar tudo lá, muito forte, muito grande. Então, nesse ambiente tão hostil e difícil, eu fui criado sem saber muito bem o que é uma família. Mas aos 11 anos eu comecei a participar de uma igreja, e eu me lembro que uma vez teve uma reunião de jovens, e era para alguém apresentar algum estudo bíblico, e eu fui o único que falei, porque já com uns 12, 13 anos por aí, eu já tinha lido a Bíblia inteira. E aí eu me lembro que o pastor daquela denominação me chamou: olha, eu quero conversar com você lá no meu escritório. E talvez se eu tivesse ido, hoje a minha história seria diferente. Mas pela misericórdia e pela graça de Deus, o que a igreja fez por mim, eu gostaria de começar testemunhando aqui para vocês. O que a igreja fez por mim inicialmente foi o seguinte: a igreja me ensinou a não me envolver com a imoralidade ainda jovem. E por isso, pela misericórdia de Deus, eu pude me casar virgem, com uma mulher virgem também. E isso mudou muito, abençoou muito o curso da minha história. Porque, como eu não fui criado com um pai ou uma mãe que me orientasse, eu poderia ter me envolvido com muitas coisas erradas, inclusive com o alcoolismo. E eu me lembro que uma vez, a minha mãe enfatizava muito: não bebe, a bebida vai te destruir. E uma vez eu tinha uns 14, 15 anos, eu já trabalhava, e eu fui em um bar comprar uma bala, alguma coisa assim, e eu vi um homem chegar e falar: eu quero uma dose de cachaça. E a mulher abriu o freezer e tirou uma garrafa 51 e colocou para ele. E eu olhei aquilo e falei, achei aquilo interessante. Tirou uma garrafa de pinga de dentro do freezer. E eu contei para minha mãe que eu fiquei curioso sobre aquilo. Nossa, para quê? Minha mãe falou dias e dias, preocupadíssima, que eu fosse no bar pedir uma dose de pinga gelada. Então, e isso, é claro que, embora com os defeitos que eu citei aqui, a minha mãe contribuiu para que evitasse. Mas, principalmente, o fato de eu fazer parte da igreja me transformou e evitou muitos desastres ao longo da minha vida. Então, Deus, por meio da igreja, me ensinou a orar por uma esposa que me ajudasse a ir para o céu. E eu fui agraciado dessa maneira. E eu tenho absoluta certeza que, pela misericórdia de Deus e com a influência da igreja, por participar da igreja, eu consegui ser um pai muito melhor e mais presente do que o meu próprio pai. Então, não que eu seja um ótimo pai, muitos pais são melhores do que eu, mas, graças ao exemplo dos irmãos, dos homens da igreja, eu consegui ser um pai muito melhor do que eu seria se eu não tivesse feito parte da igreja. E assim, a igreja, ela muda a sua história, ela muda a história da sua família, porque eu sou o primeiro cristão na minha família que teve filhos nascidos na igreja. A primeira geração da minha família de pessoas nascidas em berço cristão. Então, o nosso Deus, Ele trabalha poderosamente por meio da igreja. Ele deseja que a igreja entenda o seu papel espetacular, fundamental, de transformação de vidas, de modificação de histórias. Olha só, eu não quero te dizer que a igreja é um arco-íris lindo, onde tudo é lindo e maravilhoso, não. Como eu te disse, a partir dos 11 anos eu comecei a frequentar a igreja. E lá, nos 6 primeiros anos onde eu participava dessa denominação, eu já vi adultério, divórcio, ladrão,
pastor sendo demitido, virando maçom, outro contratado, confusões o tempo todo. Acontece, porque afinal de contas, a igreja é composta de pessoas que falham. Agora, aqui há um alerta muito importante para o problema de você idealizar a igreja. O problema de você entender que a igreja é muito perfeita, que a igreja é composta só de pessoas que têm os seus joelhos machucados de tanto orar, ou de pessoas generosas, cheias de amor. Cuidado! A igreja, ela é a casa de Deus. E a igreja, ela é composta por pessoas com defeitos, com falhas. Se nós formos pensar, quando começa a igreja, onde está o início da igreja, todos nós provavelmente levantaríamos as nossas mãos e diríamos, em Atos capítulo 2. Mas eu quero te propor, um pensamento um pouco diferente aqui, de que talvez a igreja já estava sendo treinada, o gênese da igreja, na relação de Jesus com os seus apóstolos. Quando Jesus estava com aqueles apóstolos, aquela era uma igreja, aquela era uma assembleia, aquela era uma reunião. E é importante salientar isso também, de que muitas vezes nós pensamos na palavra igreja como esse local. E nós sabemos que a palavra igreja significa a reunião, a assembleia de todos nós juntos aqui. Não é esse prédio, somos nós somos a igreja. A palavra de Deus diz que nós somos membros uns dos outros, nós somos o corpo de Cristo. E essa ilustração, essa metáfora utilizada na Bíblia, entre muitas outras sobre a igreja, ela é muito importante porque ela mostra a fundamental, a importante conexão que deve haver entre nós cristãos. Por quê? Porque esse meu dedo, ele só vai continuar vivo se estiver ligado ao corpo. E eu só vou continuar vivo espiritualmente se eu estiver conectado com vocês. Se nós estivermos conectados uns com os outros, ligados uns com os outros, não de forma superficial. Mas voltando na ideia que eu quero propor para os irmãos em nossa reflexão de hoje, da questão de Jesus sendo o pastor de uma igreja inicial com seus apóstolos. Que igreja era essa, Ivan? Se nós formos pensar, e eu quero enfatizar para você aqui a questão do perigo de você idealizar a igreja, mais uma vez, de você não acreditar que a igreja é perfeita. Ela é aperfeiçoada por Jesus, pelo sangue de Jesus. Jesus nos torna perfeitos. Mas nós somos falhos e erramos. E eu quero enfatizar um pouco essa ideia, porque em um dos momentos mais tenebrosos e mais profundos em que eu passei pela minha jornada espiritual, isso aconteceu quando eu me decepcionei com a igreja. E muitos de nós nos decepcionamos com a igreja, especialmente porque esperamos muito dela. Mas vamos pensar então nessa igreja, Jesus e os seus apóstolos. Porque alguns dias atrás, eu pregando aqui, eu falei assim, quando lemos os evangelhos, nós vemos que tem audiências em torno de Jesus. Uma audiência mais ampla e mais larga é os gentios, os soldados que estão passando por ali, as pessoas que estão longe, né? Uma outra audiência mais próxima são os pecadores que se arrependem e acontecem coisas, como a mulher que chora aos pés de Jesus e enxuga os seus pés com os cabelos, o centurião que vem pedir uma cura, entre outros. E nós temos ali, dentro dessa audiência próxima de Jesus, nós temos os famosíssimos fariseus e saduceus que estão sempre perturbando, causando alguma coisa ali também. E por fim, dentro de um círculo mais próximo de Jesus, nós temos os discípulos. E aí eu fiz a pergunta o seguinte: quem é você nessa audiência de Jesus? Você é aquele que está aqui na igreja, mas nem está entendendo o que está sendo pregado, está preocupado com outras coisas? Ou você é o pecador arrependido que quer chorar aos pés de Jesus? Ou você é o fariseu que vive se comparando com o outro e caçando um defeito na vida do outro? Ou você é o discípulo aos pés de Jesus tentando aprender? Mas quando e aí dá uma ideia de discípulo perfeito, né? Eu sou o discípulo que está aos pés de Jesus tentando aprender.
Mas quando nós examinamos as Escrituras um pouco mais cuidadosamente, essa primeira igreja com a qual Jesus trabalhou inicialmente ali, ela era composta pelo quê? Primeiro, nós tínhamos um ladrão, né? Um ladrão que o professor Paulo Sérgio nos instruiu hoje muito bem na aula dominical. Eu não posso deixar de expressar aqui a minha admiração pela qualidade do ensino do irmão Paulo Sérgio. É um irmão excelente. Eu quero conseguir fazer uma aula, fazer uma pregação como esse irmão. O nível dele, a qualidade do ensino dele, a aplicação, como ele olha o texto minuciosamente, é espetacular. Gosto muito. Parabéns, irmão. Você é uma motivação para mim. Muito bem, então. Continuando. Quando nós olhamos, nós temos o ladrão. Quer dizer, a primeira igreja de Jesus tinha um ladrão. Depois nós temos dois homens, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que falaram assim. Chegaram até Jesus e falaram assim, Jesus, nós queremos te pedir um negócio. O que é? Quando o teu reino, deixa eu sentar à direita e o outro à esquerda. Orgulho, arrogância, eu sou melhor do que os outros. O texto nos fala que os outros apóstolos ficaram revoltados com eles. Nós temos então aqui, de 12, nós já temos 3 que arrumaram uma confusão aqui. Nós temos um bocudo, um orgulhoso, que batia no peito e falava, eu sou baixo. Quem quiser pôr a mão no Senhor Jesus, eu vou passar a espada e cortar o pescoço desse cabra e vai morrer rápido. Hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Esse é o Pedro. Quando nós começamos a examinar um pouco mais as Escrituras, nós começamos a perceber que a igreja realmente não é tão perfeita assim, já que os próprios discípulos que andavam com Jesus e testemunharam pessoalmente a cura de pessoas surdas, mudas, deficientes que não podiam andar, ressurreição de mortos, essas próprias pessoas arrumavam essas confusões. Há um outro momento em que Jesus pega e fala assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Aí eles começaram a brigar, ele está falando isso porque a gente esqueceu de trazer o pão e tudo. E aí Jesus pegou e falou assim, o que vocês estão discutindo aí? Eu estou falando da doutrina dos fariseus. Olha só, há um outro momento em que Jesus está dentro do barco e uma tempestade vem, e aí eles pensam, acordam, Jesus estava dormindo tranquilo e pensam, acorde a gente, Jesus, nós vamos todos morrer. E Jesus pegou e falou assim, homens de pequena fé. E Jesus também falou, vocês têm o coração endurecido. Então, quando nós começamos a observar a igreja na Bíblia, como um início ali em Jesus, os apóstolos, nós podemos até ir mais atrás. A igreja é Israel, o povo de Israel. Nós percebemos que dentro da igreja nós vamos ter pessoas com defeitos, com falhas, com incredulidade, com orgulho, com arrogância. E por falar em orgulho e arrogância, em Atos capítulo 5, nós temos um texto importante para pensarmos sobre a igreja como o corpo de Cristo. Em Atos capítulo 5. Entretanto, certo homem, versículo 1, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porém, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ele respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor?
Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Muito bem, o que nós observamos aqui, a igreja tinha acabado de começar, como nós a conhecemos logo após Atos capítulo 3, e nós percebemos o quê? Alguém já está fazendo coisa errada. Então, é uma lição muito importante para nós. Nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. E que nós estamos muito ligados uns aos outros, mas nós temos que tomar cuidado para não idealizar, para não achar que estamos no meio de pessoas perfeitas. E aí, então, que vem a palavra de Jesus que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí que vem o ensinamento de que nós devemos ter misericórdia. E aí é que vem o ensinamento de que nós devemos prestar muita atenção. Eu estou sendo um membro fiel. Eu estou sendo alguém que está contribuindo para com o progresso da igreja. Eu estou sendo alguém que está ajudando esse corpo a ir para frente. O meu pâncreas, há mais de 20 anos atrás, brigou com o meu corpo, né? 22 anos atrás, por aí, talvez 23, brigou com o meu corpo e falou assim, o negócio é o seguinte, eu não vou produzir mais insulina não. Tá? Agora você se vira por aí. E daí, desde então, eu tenho que tratar, cuidar muito dessa enfermidade. Um órgão pequenininho que não aparece, ainda bem, né? Já pensou o pâncreas para lá de fora? Seria horroroso, né? Então, nossas vidas, irmãos, como igreja, cada um de nós é fundamental. Talvez você pense que você não é importante, você é fundamental. Você é muito importante para o progresso do reino de Deus. Assim como eu contei aqui da família no Santa Rita, que me recebeu muito bem. E você sabia que foi lá que eu conheci a minha esposa? No grupo Santa Rita? Está vendo só? Ela estava lá. Né? E aí, então, Deus abençoou por meio de uma reunião de grupo. Quantas bênçãos acontecem em nossas vidas? Então, prestemos atenção, irmãos. Cada um de nós é fundamental para o progresso do corpo. Nós somos muito importantes, cada um de nós. E a palavra de Deus, nós precisamos entender o seguinte, que nós temos uma identidade. O nosso Deus, Ele quer que nós nos lembremos quem somos e a importância que a igreja tem. A palavra igreja, ela é muito banalizada e muito atacada no mundo. A palavra igreja, uma vez, para minha admiração e para o meu... assustei um professor, quando eu ainda era professor em Brumadinho, já ouviu falar? Falou para outra assim, vamos na igreja quinta-feira? E eu assustei, porque pessoas muito mundanas e tal, e ela assustou também, e falou assim, igreja? Vamos, por quê? Não, a igreja é o bar que tem ali e tal. Ou seja... as pessoas, quando se fala igreja, a maioria das pessoas tem uma ideia errada, uma ideia negativa, como foi aprimorado aqui durante a escola dominical, a questão de roubar. A igreja é algo que tira o meu prazer, a igreja é algo que me proíbe, a igreja é algo que tem um monte de gente invejoso, e eu ouço falar direto, pessoas que abandonaram a igreja porque alguém fez alguma coisa, porque se decepcionou com a igreja. E aí, então, nós precisamos resgatar a nossa memória, dentro da palavra de Deus, quem verdadeiramente nós somos. Nós somos fundamentais. Deus quer você atuando. E eu vou dizer mais, Deus precisa de você. E sabe por quê? Porque Ele escolheu precisar de você. Deus precisa da igreja para espalhar a mensagem, porque Ele escolheu que fosse assim. Se eu sofrer de uma amnésia profunda e esquecer os detalhes da minha profissão, e esquecer com quem eu me casei, quem são minhas filhas, a minha vida vai ser reduzida drasticamente. Eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir ter afeto com a minha família. E o mundo, ele trabalha diligentemente para que nós, como igreja, nos esqueçamos da nossa identidade. Nós temos uma identidade. E o que nós somos? A palavra de Deus
diz o seguinte, que nós somos lavoura de Deus. A palavra de Deus, ela diz que nós somos casa de Deus. Jesus Cristo disse assim, abra comigo em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, deixa eu repetir isso aqui, a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que nós somos? Nós pertencemos a Jesus. Nós somos de Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós não podemos esquecer da nossa identidade. Quem nós somos? Nós somos casa de Deus. Nós somos família de Deus. Nós somos o baluarte, o pináculo, o estandarte, os defensores da verdade. Nós somos a luz, nós somos o sal. Nós somos, a palavra de Deus nos diz, como pedras que vivem. Nós somos sacerdotes. Nós somos representantes de Deus nesse mundo. É isso que nós somos. Nós não podemos enxergar. Quando eu ouço, quando eu penso na palavra igreja, eu não posso pensar de forma errada. Eu tenho que resgatar a minha identidade. O que eu sou de Deus. Eu sou da igreja, que custou o quê? O sangue de Jesus. A igreja, ela nasce, como nós a temos hoje, na cruz de Cristo. É lá naquela cruz, é o fundamento de tudo. Custou o sangue de Jesus para estarmos juntos aqui. Então, aproveite, desfrute dessa graça, dessa glória maravilhosa. Desfrute desse poder maravilhoso que é ser filho de Deus, casa de Deus, servo de Deus, poder de Deus nesse mundo. A palavra de Deus também nos mostra, eu convido você a abrir em 2 Timóteo 2, 17 e 18. Segundo Timóteo 2, 17 e 18. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Olha só, além daquilo que eu te falei, que a igreja inicial, os discípulos, tinha um ladrão, aqueles dois orgulhosos, o bocudo do Pedro, nós temos ainda o Tomé, que é o incrédulo, né? Só quando eu ver. Tudo isso tem dentro da igreja. A igreja, ao longo da história, se você estudar a história da igreja, você vai descobrir que o que mais causou dano na igreja não foi o ataque das pessoas de fora. Não foi tentar matar os cristãos. Isso não foi isso. Foram as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos que surgiram dentro da igreja. Portanto, igreja, Deus deseja que você seja profundo conhecedor das Escrituras. E cuide e zele para que a doutrina não se distancie. Para que a doutrina não se modifique. Porque o maior perigo que nós temos na igreja está dentro dela. De nós mesmos nos desviarmos da doutrina. De nós mesmos nos afastarmos porque nos decepcionamos com os irmãos. O perigo está dentro de nós. O perigo, então, embora essa sociedade toda está espremendo a igreja e tentando moldar a igreja, o grande problema é quando eu paro de ler a minha Bíblia. Quando eu paro de adorar o meu Deus. Quando eu paro de cuidar da doutrina. Quando eu paro de evangelizar. E aí sim há problemas. Desde o início, esse foi o grande problema. Então,
Nós somos privilegiados. Em um mundo tão egoísta, em um mundo tão confuso, cheio de verdades, cheio de contradições, cheio de mentiras, nós somos privilegiados de fazer parte do corpo de Cristo, da casa de Deus, da família de Deus, da lavoura de Deus. Somos sacerdotes, somos pedras que vivem para a glória de Deus. E eu quero te convidar, eu quero te desafiar, eu quero te motivar. Desfrute do poder da igreja. Converse com seus irmãos, ore com seus irmãos, se relacione com seus irmãos. Não seja uma pessoa isolada dentro da igreja. Conheça outros irmãos, procure irmãos para te aconselhar, procure irmãs para conversar. Que a sua vida social seja permeada e encharcada da vida com a igreja. Que você participe dos eventos da igreja. Que os seus melhores amigos sejam as pessoas da igreja. Que chegue a um ponto na sua vida que você pense assim: eu não tenho vida fora da igreja, porque é isso que Deus quer. É esse o desejo do nosso Deus. Desfrute dessa bênção de ser parte do corpo de quem? De Jesus Cristo, do corpo de Deus. Deus seja louvado.